boa noite. Sexta-feira, 9 de outubro. Estamos aqui para mais uma live, a última da série 3 dicas em 30 minutos. Essas lives são em comemoração ao Dia do Personal Organizer e eu trouxe de segunda a sexta-feira várias pessoas com vários temas diferentes, porém todos eles falando de organização, produtividade ou planejamento, para mostrar para vocês que organização não necessariamente tem que ser somente residencial. A gente precisa organizar o nosso corpo, a gente precisa organizar a nossa mente, a nossa casa, a nossa profissão. E hoje a gente vai ter a live com Carlos Alberto Caran. Ele vai falar sobre uma abordagem integral para desenvolver a inteligência emocional. A gente só está aguardando um segundinho para ele entrar e assim que ele entrar a gente já chama e já começa a live. Todas as lives, então, ficaram gravadas no IGTV e semana que vem todas vão estar no YouTube. Ele já entrou aqui, então eu vou chamá-lo. Para ele entrar. Olá, Gisele. Oi, vou arrumar aqui um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Tudo certo, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Boa noite, pessoal. Que bom. Então a gente vai começar pedindo para tu te apresentar para o pessoal. Ótimo, eu sou filho de Caran e Hilda. Nasci em 70, tenho 49 anos, sou administrador de empresas, fiz tudo na área de administração, mestrado, doutorado em administração, e ampliei o escopo daquilo que eu estudei para trabalhar algo que não basta, não se resumia apenas ao conhecimento que eu podia aprender, mas desde 2014, quando eu comecei a estudar e praticar meditação, por exemplo, aí eu comecei a enveredar por algo que eu nem imaginava que tinha assim um potencial de transformação tão grande que transformou a minha vida. E passei a estudar, então, esses assuntos ligados a... Eu chamo de inteligência emocional, porque é um termo mais conhecido, mas é uma abordagem que não é tão tradicional assim, daquilo que a maioria das pessoas costuma fazer para lidar com as emoções, né? E aí fui aprender também, há 3 anos, né, as constelações sistêmicas para me ajudar também a incorporar novas abordagens mais modernas, mais diretas e mais na essência daquilo que eu precisava para construir aquilo que eu venho trabalhando. Então, e aí como eu estava falando antes de você entrar, né, não sei se conseguisse pegar tudo, que todos os temas dessa semana não são um personal organizer que está só falando, né? A gente tentou pegar Uhum. vários profissionais de áreas diferentes justamente para mostrar que tudo isso está integrado, né? Organização, planejamento, a nossa casa, a nossa mente, nosso espírito, cada um chama também de um jeito. Então, hoje o seu tema é super interessante, né? Eu acho que junto com a live de hoje de manhã, também hoje vai ser um dia assim, fantástico. E falar para o pessoal que não conseguiu assistir, que todas elas vão ficar gravadas no YouTube, certo? Então, antes das suas 3 dicas sobre o tema, o que você pode falar sobre o que é essa inteligência emocional? Bom, a gente segue uma conceituação que o Daniel Goleman emprestou de outros 2 autores que vieram antes dele, mas ele popularizou que a nossa capacidade de conhecer e lidar com os nossos próprios sentimentos e perceber e lidar com os sentimentos das outras pessoas, afetando assim os nossos relacionamentos, que são a base de tudo aquilo que a gente faz na vida, não é? Mesmo que seja a distância hoje com essa pandemia, a gente tem o quê? A gente tem interações e faz a nossa vida por meio dos relacionamentos. É o que dá muito sentido ao que nós fazemos, seja no âmbito pessoal, familiar, afetivo, conjugal ou profissional, né? Então, a inteligência emocional é a nossa capacidade em desenvolver
a autoconsciência de quem somos, de como lidamos com os nossos sentimentos e a nossa percepção de como como as outras pessoas se sentem e como nós lidamos, né, com esses sentimentos das outras pessoas. Isso é o conceito que a gente segue de inteligência. Agora, a forma que a gente trabalha a inteligência emocional é que é uma maneira um pouco mais integral, diferente do que a maioria das linhas costuma trabalhar. E que bom que as pessoas estão procurando, né? Porque antes a gente via, saúde é do corpo, vou procurar um médico e pronto, né? Depois começou muita psicologia, que graças a Deus hoje tem muita gente que consegue ir, não tem mais aquela vergonha, porque acha que só vai para o psicólogo quem tá louco, né? Todos nós devemos ir. E o quanto, principalmente com essa pandemia, o pessoal teve que correr porque ninguém aguenta mais para esse lado de se entender melhor, de conseguir administrar melhor tudo isso que a gente está passando. Sem dúvida, a gente primeiro se isolou de muitas pessoas, né? Se distanciou de muitas pessoas, do convívio social de muitas pessoas de maneira presencial, e por outro lado, aí essa convivência mudou, né? Se tornou como a gente está agora interagindo aqui muito à distância, né? Principalmente pelos meios de comunicação, né, da internet, e por outro lado se aproximou de outras pessoas nesse isolamento, né, dos seus familiares mais próximos, do seu círculo mais íntimo. As crianças vão lembrar dessa época como a época que elas conviveram mais com a sua família, em que se não fosse essa situação, teriam ficado muito menos com a família. Então, são duas situações extremas que provocaram mudança na nossa forma de nos relacionarmos, né? E certamente afetou também nessas relações a nossa forma de lidar com as nossas emoções, né? Então, todo mundo está, claro, num momento de reinvenção, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, porque as interações mudaram. Muita gente, inclusive, na crise, tendo que lidar com desafios profissionais de mudança de trabalho. Eu, por exemplo, era professor de uma instituição e fui demitido nesse processo da pandemia, né? Faz um mês, em agosto, fui demitido. Então, muitas pessoas perderam a sua ocupação principal, no meu caso, era uma das minhas atividades, e tiveram que se adaptar, estão tendo que se adaptar a isso, e isso tem um impacto emocional, né? Fora a mudança das interações, das relações, muito grande na vida das pessoas. E essas mudanças nós não percebemos muitas vezes, mas aí nós vamos com essas mudanças, com esses desafios, com esse receio da incerteza, tanto da saúde, né, quanto do trabalho e tal, nós jogamos isso não conscientemente, sobrecarregamos as nossas relações, tanto afetivas, com nossos filhos, a conjugal e a profissional, porque isso inconscientemente nos preocupa, não é? Então, isso acaba, então, acarretando uma necessidade maior de trabalhar isso. Já tem um aluno teu aqui perguntando se você saiu do Sesusk. Oi, Maria Fernanda. Fui desligado e eu fiz uma despedida assim muito respeitosa à instituição que me acolheu por 2 anos, com muito agradecimento às pessoas com quem eu trabalhei lá, entendendo a situação, né? Foi muito bom ter passado esses 2 anos no Sesusk, tendo a experiência que eu tive lá, e eu sou muito grato por esse trabalho lá. E foi muito legal ter te conhecido. Eu também achei, e as coisas acontecem nem sempre no nosso controle, mas sempre para melhor, se a gente conseguir enxergar isso, né? Sempre para um desafio maior. Hoje eu estava conversando com mais de 20 homens numa reunião, num happy hour aí à distância, e aí eles estavam falando assim que a gente tem 2 caminhos, né? O caminho para o mais e o caminho para o menos. E quando a gente escolhe o caminho por mais, às vezes a gente tem mais alegrias, mas a gente tem também mais desafios. E a gente não quer tudo mais, às vezes a gente quer tudo menos. E se a gente realmente quer um caminho do mais, a gente tem que lidar com mais desafios, mais dificuldades para conseguir ser, né, um caminho do mais. Olha aí. Então, ela Eu também colocou, gostei. adorei que, né, me interessava muito pelas coisas.
Então vamos lá, né? Tô louca aí para saber, curiosa para saber quais são as dicas que tu trouxeste para mim. Qual que seria a primeira dica? Bom, nós trabalhamos essa visão da inteligência emocional de uma maneira integral. Significa dizer, dentro do campo, por exemplo, da organização pessoal, que é o que tu trabalha, é que a gente tem uma parte que é prática, que é fazer as coisas, eu vou organizar as coisas, vou colocar as coisas no lugar, é uma ação, certo? E tem a parte que antecede essa ação. Então, dentro do escopo mais, eu vou chamar superficial, que é aquilo que a gente exterioriza para o mundo, está a ação. Eu preciso fazer, senão eu não organizo. Só organizar na cabeça, as coisas não saem do lugar. Então, para além da ação, vem algo que antecede essa ação, que eu chamo da dimensão do pensar. Quando você aprende a organizar as coisas, aprende um método de fazer as coisas melhor, contrata alguém que te ensina e vai lá e coloca no lugar, você depois tem mais chances de manter aquilo no lugar, né? Então, contrata uma personal organizer e ela fala, nossa, eu não sabia que dava para organizar as coisas assim. Eu aprendo. Então, essa vem a dimensão do pensar. Agora, muitas vezes você ensina a pessoa a organizar e ela faz a primeira vez, ela até aprendeu, mas dali 2 semanas, dali 3 semanas, ela não consegue manter a organização, não consegue manter o hábito. E ela quer, ela sabe como fazer, mas ela não consegue. Talvez nessa situação tenha um sentimento não consciente sabotando, limitando a capacidade da pessoa de colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Poxa, eu quero ter uma vida organizada. Eu vou contar para você, Gisele, que eu não gostava, até pouco tempo atrás, de arrumar a minha cama. Não gostava. Porque Tem uma polêmica na internet essa semana. o meu pai, que é o meu herói hoje, né? Ele me acordava para eu arrumar a cama. Quando eu tinha, tipo, 10 aninhos, filho, acorda, acorda. Tipo, sábado, né? Acorda, filho, para arrumar a sua cama. E aquilo me pegava. Então, até muito pouco tempo atrás, eu não gostava de arrumar. Hoje, eu arrumo a cama e eu acho bacana. Quando eu arrumo a cama, eu não arrumo mais a contragosto. Então, tinha algo emocionalmente que me afetava. Então, para além dessa dimensão do pensar, tem uma dimensão do sentir, que boa parte dela nós não nos damos conta porque ela é não consciente. Até aí fomos bem? Depois, antes da dimensão do sentir, tem a dimensão do perceber. Eu só fui me dar conta disso quando eu aprofundei meus estudos e minhas práticas nas constelações sistêmicas. Lá eu aprendi a colocar em prática uma postura que chama postura fenomenológica, que é uma postura de adiar o julgamento, de você não projetar as coisas que eventualmente você sabe ou que você quer que aconteça antes de perceber o que está realmente na essência do que está acontecendo. A postura fenomenológica é aquilo que a gente aprende para fazer uma constelação sistêmica, para não influenciar naquilo que está se mostrando da situação do cliente e poder ajudá-lo da melhor forma. Essa é uma dimensão que está para além do sentir, que eu chamo de perceber. E finalmente tem uma dimensão mais ampla e que envolve todas essas, que é a dimensão de simplesmente ser. Essa dimensão de ser é uma dimensão existencial que, se tivesse que tratar dentro das inteligências, que um psicólogo de Harvard chamou de múltiplas inteligências, a inteligência existencial. Essa inteligência é a gente conseguir se sentir bem consigo mesmo, de talvez olhar para o mundo e sentir que eu estou no meu lugar. Bom, então eu tenho para ser integral a dimensão do ser, do perceber, do sentir, do pensar e do agir. 5 dimensões, uma dentro da outra. Eu chamo essas relações de relação holônica, que você tem, não é holístico só do todo, mas também não é só especialista só da parte. Holônico quer dizer parte e todo ao mesmo tempo. E as 3 dicas que eu... Pode falar. Desculpa. E olha como é interessante isso, porque às vezes a gente fica pensando assim, ó, eu sou tão organizada para algumas coisas e para outras eu não sou. E tem pessoas Exato. que são o contrário, né? Naquilo que eu não consigo são organizadas, que para mim não tem essa lógica, né? Então assim, a gente não tem uma pessoa que é 100% em todos os sentidos Perfeito. organizado e Perfeito. 100% em todos os sentidos desorganizado, né? Perfeito. E a gente não tem uma pessoa 100%.
não é? Todos nós temos as nossas imperfeições, todos nós somos únicos porque temos uma trajetória única, nascemos de uma família única e temos essas características em nós, né? Então, dentro da dimensão existencial, então a minha primeira dica que eu posso dar, se você quer organizar a sua vida no sentido mais amplo, né, é faça as pazes com as suas origens. Sim, para não ficar muito filosófico, começa no mais simples. Eu, você e todo mundo que nos escuta é filho ou filha. Tem um pai e uma mãe. Ou pelo menos teve. Foi originado a partir de um pai e uma mãe. Mesmo que não foi possível conhecer ou conviver com esse pai ou essa mãe, todos nós viemos, né, fruto de uma relação entre um homem e uma mulher, certo? Às vezes a gente não pôde conhecer ou eventualmente perdemos muito cedo ou nos distanciamos desse pai ou dessa mãe, mas isso não muda o fato de que nós viemos de um pai e de uma mãe. E quando nós queremos estar em paz existencialmente, nessa dimensão do ser, um dos passos importantes que podemos dar é justamente nós podemos estar em paz com este pai e essa mãe. Então a primeira dica que eu dou é buscar, tem vários caminhos, não existe um único caminho. E não necessariamente, principalmente para aqueles que não têm mais o pai e a mãe, você precisa estar em paz com eles, indo resolver algo com eles ao vivo e a cores, não é? Não é mais possível para alguns, não é? Então, o que eu quero dizer é que essa paz existencial vem quando nós resolvemos isso dentro de nós, independentemente deles, de você tê-los conhecido, deles ainda estarem vivos. Então, a primeira dica é buscar entrar em sintonia com quem você é. E quem você é? Metade papai e metade mamãe. Quando você aceita que veio a vida dessa união, que tem uma trajetória e que te conduziu a quem você é, quando você lida com isso, com gratidão, seja qual for a história que te trouxe aqui, seja lá o que tiver acontecido depois que você nasceu, entre você e seus pais, quando você consegue lidar com isso com gratidão, você já tem algo melhor para buscar aquilo que você quer. Você já tem mais chance de estar no seu lugar para o mundo, né? E aí, emocionalmente, você vai ter mais condição de lidar com várias coisas e a gente tem N exemplos de quando a pessoa não consegue ter paz com a sua história, o quanto isso acarreta em desequilíbrios, em problemas, em padrões, em traumas, em várias outras coisas que nem sempre são conscientes, na maior parte das vezes não é consciente e que atrapalha, então, aquilo que a pessoa quer realizar na vida, né? Atrapalha ela de organizar a sua vida. Essa é a primeira dica, valeu? É claro que a gente podia fazer algumas coisas práticas aqui, mas a gente não tem tempo, que a proposta é fazer, nossa, né? uma dica que é uma live inteira. Mas só acho assim, é uma vida inteira. Também. Como tu falaste, assim, que às vezes é algo que está lá no inconsciente. A pessoa sozinha, sem uma ajuda profissional ou de alguma ferramenta, ela consegue chegar a esse ponto de fazer as pazes? Ou ela tem sempre vai vários precisar... caminhos que podem ajudar, né? Um dos caminhos que pode ajudar é trabalhar de alguma forma com um terapeuta, né? Um processo sozinho. Quando a pessoa está em paz com os pais, ela tem mais chances de resolver com exercício. Não tem aquelas pessoas que leem um livro e mudam a sua vida sem ninguém precisar ajudá-las de outra forma, né? Elas já estão prontas, elas já estão abertas. Então essa porta, ela se abre por dentro, só você tem a chave. Então é possível? É. Mas muitas vezes, como isso é um trabalho que eu estava dizendo, para a vida, para a gente se reconciliar conosco, nós precisamos estar em sintonia com os nossos pais. E mesmo aqueles que mais se trabalharam, Bert Hellinger até os 90 anos estava se reconciliando com a mãe, que é quem, né, descobriu as constelações sistêmicas. Então, é um trabalho para a vida e a gente não pode se cobrar muito, porque ninguém é perfeito, nem nossos pais, nem nós. A gente precisa aceitar muito mais do que buscar. É um trabalho muito mais de aceitação, de entrega,
do que de transformação e busca. Essa entrega que traz a transformação. Respondi? Nossa, ótimo. Vamos para a segunda dica, então. A segunda dica foi, de fato, o que me ajudou a começar a descobrir todo esse mundo não consciente. Eu vou mostrar aqui, ó, o meu guia de meditação, chama Vihaya Burrav. Ele mora em Joinville hoje. A gente tem o prazer de ter esse cara aqui que nasceu em Israel e é um guia de meditação que ajuda pessoas do mundo inteiro, em 3 continentes, a buscar despertar consciência sobre a sua existência, o seu ser, né? Então, a minha segunda dica é a mesma dica que o Daniel Goleman também dá. Ele escreveu 2 livros sobre meditação. O próprio, né, psicólogo de Harvard, que trabalha esse conceito de maneira tão cognitiva, ele escreveu A Arte da Meditação e a Ciência da Meditação. E este livro aqui, O Caminho do Ser, eu recomendo. Já estou antecipando que você me pediu para, né, indicar livros e tal, para meditar. E meditar, todos nós podemos, né? Alguns de vocês já meditam, já sabem os resultados dessa prática. Não é uma coisa que você obtém da primeira vez que você consegue. Da mesma forma que eu falei sobre a inteligência existencial, quanto mais você se cobrar, menos resultado você tem. Você precisa se entregar e aceitar cada experiência como suficiente. E assim como quando você precisa se alongar, todo mundo consegue se alongar em alguma medida, quando você vai fazer um alongamento, né? Tem uns que um pouco menos, outros um pouco mais, mas todos se alongam, também é possível todos meditarem, mesmo que cada um na sua extensão e profundidade. E simplesmente você não precisa associar essa prática a qualquer tradição religiosa, mística, para você poder centrar a sua atenção, por exemplo, na sua respiração, e a partir daí aquietar, serenar, né, a tua atividade, e as suas ondas, né, cerebrais vão diminuir a frequência, similar ao que acontece durante o período do sono. Quanto mais profundo for, mais você vai, né, diminuir a frequência das ondas cerebrais e vai entrar em contato, né, com algo que centra a tua atenção. A partir daí, tudo que não for silêncio, você pode perceber com mais facilidade. Seja um pensamento, seja uma emoção. Oi, querida Lena, seja bem-vinda. Seja uma sensação. Tudo que é externo é possível ser percebido com mais clareza, com mais nitidez. Uma metáfora interessante é a resolução de uma tela. Quando a gente está com a mente muito agitada, nós não conseguimos enxergar as coisas com clareza. Quando nós estamos centrados, nós conseguimos ter mais clareza, como se a nitidez aumentasse. As nossas emoções muitas vezes nos agitam e elas não são conscientemente, né, claras para nós, e nós não percebemos o que está nos tirando do eixo. Então a meditação é uma prática que ajuda, e aí são vários os especialistas que recomendam essa prática como uma das formas de melhorar a nossa capacidade de desenvolver a inteligência emocional. Essa é a segunda dica. O teu rosto deu uma travadinha para mim, mas eu estou conseguindo te escutar bem. Então, só queria ver se tem alguém aí que pode comentar, se está tudo bem, se vocês estão escutando e vendo a gente. Para mim, a tua fala está normal, mas o teu rosto está travado. Mas vamos continuar. Se estiver tudo bem, a gente vai continuando. A gente só vai saber depois. Muito bem. E olha aqui, a meditação ajuda pessoas com TDA. TDA, se você está falando terapia da alma, TDA, transtorno de déficit de atenção, TDA pode ser várias coisas. Transtorno de déficit de atenção, claro que ajuda sim. Desculpa, eu já estou me sentindo à vontade de responder as perguntas ali. Pode responder. Eu fui diagnosticado durante o meu mestrado, durante o doutorado, que eu tinha que ler 500 páginas por dia. Aí eu estava com dificuldades, ficava ansioso, não dormia. E fui num médico que pediu para minha mãe preencher um conjunto de perguntas, responder um conjunto de perguntas, porque o transtorno de déficit de atenção é algo, segundo, né, a medicina, que você desenvolve quando criança, não é uma coisa que é depois de adulto. E aí ele diagnosticou que eu tinha um grau limítrofe de transtorno de déficit de atenção, e me receitou Ritalina. E eu tomei a Ritalina e
fui estudar e a Ritalina me ajudou. Depois, em 2014, quando eu estava no doutorado, eu fiz o retiro com o Avihai e foi o último dia que eu tomei Ritalina na minha vida. Foi no primeiro dia do retiro, quando eu aprendi a meditar. Então, eu passei a ter a capacidade de lidar com a minha atenção sem a necessidade da química. É claro que quando a gente se trabalha emocionalmente, as constelações dizem que o transtorno de déficit de atenção significa que você está num lugar e o seu coração está em outro. E não tem como, por exemplo, uma criança ficar ali se o coração dela está em casa com a mãe ou em busca do pai. Então, isso a gente vê que vários transtornos que nós temos emocionalmente conectados com algo não consciente que nós precisamos lidar. Maria Fernanda, que colocou sua aluna, né? Depois eu vou te chamar, eu não consigo me lembrar agora direitinho o Instagram, mas é a Cíntia Castorino, e aí o Instagram dela é um outro nome, mas depois eu vou colocar ali para você, embaixo do comentário da nossa live. Ela é uma personal organizer especializada em TDAH. Então, ela dá várias dicas para a pessoa trabalhar essa questão de planejamento, de foco, justamente com essas pessoas que elas ficam desorganizadas. Tem transtorno de déficit de atenção. Eu já li um livro sobre isso também. Então, claro que essas dicas ajudam, porque você implanta uma rotina que te propicia mais chance. Eu, por exemplo, antes mesmo de meditar, eu sempre tive instrumentos, né, ferramentas que me ajudassem a me lembrar das coisas, a me, né, organizar. E eu nunca fui daqueles que perdia muitas coisas. Eu sou daqueles que não lembram onde colocou, mas eu não sou daqueles que perde carteira, perde chave. Eu não perco assim as coisas com frequência porque eu não tenho essa, né, essa situação num grau máximo. Já tive mais, né? Hoje também isso não me afeta tanto. Às vezes eu fico um pouco distraído, mas isso não me afeta tanto quanto afetava antes. Agora, quando a gente trabalha aquilo que realmente está na essência dessa distração, aí é definitivo. Aí as ferramentas vão ajudar, mas você pode não precisar mais delas, né? Então, tem várias formas de abordar isso, tem vários caminhos, não existe um único que vai funcionar para todos. Mas eu quero relembrar que essa parte emocional pesa bastante na nossa capacidade de foco. Inclusive, o Daniel Goleman, ele escreveu um livro sobre foco, né? E ele trabalha essa questão emocional da gente conseguir trazer a nossa atenção para algo que realmente a gente queira, né, resolver ou agir sobre. É ótimo que tu falasse, porque além de personal organizer, né, a primeira profissão é a fonoaudiologia. Então, eu trabalhei com esse... E assim, a gente vê o quanto a meditação é importante em alguns casos, sim, é necessário. Mas se você puder ter outros caminhos que não tenha que ter essa química no teu corpo e que conseguem o mesmo objetivo e até maior, porque isso vai fazer parte da tua vida, o quanto isso é importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos a capacidade de superar. Capacidade nós temos de superar qualquer limitação nossa. Eu, pelo menos, vivo nessa verdade, né? Eu sempre posso ter alguma dificuldade, alguma fragilidade, mas eu sempre, aquele mindset de crescimento, né? Sempre tive um mindset de que eu posso aprender algo diferente, desenvolver uma competência, uma habilidade diferente e superar, se não melhorar muito a minha condição de lidar com isso. Então, a medicina está à disposição do ser humano para ajudar também. Muitas vezes é necessária uma intervenção mais aguda, uma medicação, muitas vezes é necessário. Agora, quando nós buscamos em nós mesmos os recursos necessários para... A gente ajuda muito a medicina, né? Os médicos dizem, quando eles encontram um paciente, esse aqui vai me dar trabalho e esse aqui não vai me dar trabalho, justamente pela postura interna que as pessoas têm em relação a si mesmos, em relação ao mundo, em relação ao seu sofrimento. Vai ficar gravada a live? Tem gente perguntando. Vai ficar. Fica salva no IGTV e semana que vem eu vou colocar no YouTube, tá? Vamos para a terceira dica, então.
A terceira dica que não é muito comum as pessoas utilizarem. Lembra que eu falei, então, da dimensão do sentir, que é a dimensão emocional, a dimensão do perceber e a dimensão existencial de simplesmente ser, né? Eu vou dar aqui uma dica de como a gente lida na prática para usar essa dimensão do perceber. Porque é uma dimensão que alguns chamam de intuitiva e nós nem sempre damos muita atenção, já fomos mais atenciosos a isso. Quando nós dependíamos menos da nossa capacidade cognitiva, né, onde o nosso cérebro não estava tão desenvolvido aqui no neocórtex frontal, nós éramos mais intuitivos, né? E aí a mente cognitiva vai tomando conta das nossas habilidades e capacidades e aptidões e nós deixamos a intuição, tudo que invade, né, o pensamento e tal, ele afasta a intuição, porque a intuição é acessada quando você adia esse pensamento, essa análise, esse julgamento. Então eu quero dar um exemplo para vocês praticarem. Se vocês tiverem uma dica é assim, se vocês tiverem uma dificuldade muito grande, essa dica é de Bert Hellinger, das constelações sistêmicas, um impasse, uma decisão muito difícil. Isso não é para decisão corriqueira, que roupa eu vou pôr hoje, né? Não é uma brincadeira, tem que ser algo sério. E tudo que você coloca valor na sua vida, se você colocar muito valor de verdade, aquilo se torna sagrado. Então tem que ser algo que seja sagrado para você. E você tem um impasse. Vamos supor que você tem uma decisão importante a fazer e você tem uma, duas ou três alternativas que são conhecidas. Você pode até considerar uma quarta desconhecida que você não se deu conta ainda. Você anota essas alternativas em folhas do mesmo tamanho, que você não possa identificar e diferenciar, né, qual é qual. Anota, alternativa 1. Por exemplo, tem pessoas que têm questões profissionais importantes, angústias profissionais, né? Anota ali, papel, alternativa profissional 1, dobra, põe no chão. Alternativa profissional 2, dobra, põe no chão. A 3. E pode colocar uma outra que eu não sei, uma desconhecida, uma nova alternativa que eu desconheço. 4. Quantos forem as opções, vão ser o número de papéis. Eu vou dispor esses papéis ao meu redor sem que eu saiba, embaralha eles sem que eu saiba, porque senão a nossa mente é que vai comandar. E sabotar. Vai sabotar, a gente vai querer desvendar, né, com a nossa cognição. E não tem nada de errado a gente usar a nossa mente. Mas aqui eu estou dando um exercício para usar a percepção para acessar a emoção direto, tá? E aí seria interessante você fazer uma meditação de alguns minutos, pelo menos 5 minutos, centrar a tua atenção. Meditação que eu estou falando é fechar os olhos e observar a respiração, por exemplo, né? Algo simples, pode fazer algo guiado, onde você centra a sua atenção e tira a turbulência dos pensamentos da tua atenção. Você vai colocar atenção em algo que você escolhe, certo? Não é adiar e não pensar em nada, isso é impossível, mas direcionar a sua atenção para algo específico. E aí, centrou a tua atenção, centrado, você fica em pé na frente desses papéis e perceba como o seu corpo reage para uma dessas alternativas. Perceba se o seu corpo ele te guia para uma direção, né? Então, se você tem uma decisão de sim ou não, né, você naturalmente percebe que se for sim, o seu corpo vai para frente. Se for não, não é que essa decisão é sim ou não, mas o seu corpo naturalmente vai manifestar como você está por dentro. E muitas vezes, quando a gente dá um passo para trás, não é que aquela decisão é errada, é porque eu emocionalmente estou evitando isso. E eu não tenho consciência disso. Então, não é para interpretar esse movimento como certo ou errado. É algo que você está acessando lá na essência, como você está lidando não conscientemente com isso, né? E pode ter ali um emaranhamento emocional não consciente que pode ser trabalhado de outra forma. Mas então, você pode se movimentar para um dos lados, e vamos supor que você não tenha uma propensão a sair do lugar. Você pode ir em cada um dos papéis, se colocar à frente do papel e perceber como você se sente. Seu corpo vai para frente, seu corpo vai para trás, você fica tenso, você fecha as mãos. Seria legal você filmar isso, porque a gente não percebe o que está acontecendo no nosso corpo. Muitas vezes, olhando uma filmagem, você percebe como você se sentiu.
E evita interpretar, apenas perceba. Olha como eu estou me sentindo. Está mais claro, está mais escuro. Estou mais tenso, estou mais solto. Está mais leve, está mais pesado. Eu vou para frente, eu me inclino para frente, eu me inclino para trás. Eu me sinto bem, eu me sinto agitado. Né? Simples assim, como o meu corpo se comporta. Eu vou em cada uma das alternativas e isso vai me ensinar algo que a minha percepção me traz sobre o que é não consciente relativo a cada uma dessas escolhas. Vai dizer o que é certo e o que é errado? Não, você vai escolher depois, mas vai dizer como você se sente não conscientemente em relação a cada uma dessas alternativas. Essa é a terceira dica que eu queria trazer para vocês, do Bert Hellinger. Meu grande mestre. Gratidão. E o quanto a gente tende a justamente a não fazer isso, né? Tentar sempre racionalmente resolver as coisas. A não ouvir o coração. Isso. E o nosso coração não significa que é certo ou errado. Assim como a nossa mente não significa certo ou errado. A gente tem os nossos julgamentos morais, né? Do que é certo e errado, a nossa ética. Mas muitas vezes é a nossa ética, né? O nosso sistema, ele funciona diferente, né? E nós estamos, por exemplo, tendo uma fidelidade a algo que nós não percebemos para pertencer à família ou à empresa naquela decisão ou a algo que, enfim, eu estou sendo levado por um sentimento que a gente chama de um sentimento sistêmico, algo que eu me aproprio da dor de alguém, por exemplo, para tomar as minhas decisões. Isso pode estar criando um padrão, né? Um padrão de comportamento que pode estar seguindo alguém ou pode estar tentando incluir alguém excluído, enfim, tem várias possibilidades, né? Mas que não é o caminho que necessariamente me levaria à realização, que aquele caminho vai me levar a um aprendizado, a uma dor, eventualmente, por pertencimento, por uma consciência que eu preciso honrar alguém e eu estou querendo honrar por sacrifício, né? E não por aceitar que aquela pessoa sofreu o que sofreu e se permitir, né, seguir o seu próprio caminho. Muito bom. Quero agradecer ali o Jean, que entrou agora, meu coleguinha de Floripa, fez aniversário aí há pouco tempo. E aproveitar e também esse momento e agradecer meu marido, que está de aniversário hoje. Olha, Ficou parabéns. a semana toda comigo aqui, sendo meu editor, meu braço direito, esquerdo, todo aqui. Que bom, companheiro aqui, pega junto. Desativei um pouquinho os comentários aqui para a gente fazer uma fotinho, pode ser? Claro. Então, vou pedir para quem gostou da live, faz aí um print da tela, coloca lá no Instagram, né? Comenta o que achou, se tem alguma dúvida, certo? Vamos lá, então. Eu digo que é o momento mico da live, que a gente fica aqui parado. É um grande prazer estar aqui com você. Agradecer aí a todos que participaram. Não sei se você tem mais alguma participação que quer trazer ou algum comentário. Estou à disposição. Não, na verdade, a gente já está finalizando. Já vou deixar as últimas palavras, as tuas considerações. Se tu quiser falar de mais algum livro ou de mais alguém que seja legal a gente seguir. Mas quando tu falasse ali do teu pai, eu fiquei até imaginando ele falando assim, já me veio na cabeça o jeito dele falando para te arrumar a cama. Muito legal mesmo. O meu pai e a minha mãe, eles fizeram tudo o que eu precisava por mim. E agora está por minha conta, né? Então, a gente reage ao que eles fazem conosco, muitas vezes por imaturidade, né? Porque nós ainda estamos num estágio de aceitar quem nós somos. E isso passa por aceitar quem são os nossos pais e o que eles puderam nos dar com gratidão. E hoje eu tenho mais condição de fazer isso. Tem uma prima linda minha aqui, a Sandrinha, aqui mandando beijo para você, Sandrinha. Tudo de bom aí para todo mundo, Alessandra. Eu vou recomendar, na área profissional, esse livro do Bert Hellinger, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. É um livro fininho, ó, mas é muito interessante, muito leve. E para os relacionamentos afetivos, o melhor de todos também do Bert Hellinger é esse aqui, ó. A simetria oculta do amor.
né? Então, esse aqui para trabalhar relacionamentos, a parte afetiva nos relacionamentos. E para meditação, já falei, a Vihaya Bhuvav, o caminho do ser. Né? E olha, se vocês estão em Santa Catarina, ele faz coisas online e tal. Oi. Esse livro dele encontra aqui em Joinville? Encontra. Eu não sei onde vocês vão encontrar, mas encontra no site dele, avihai.net. Avihai se escreve assim, ó. Avihai. Né? O Depois eu site coloco. dele dá para comprar no site dele. Eu não sei aonde. Esse aqui é da editora Estação da Luz. Fantástico, fantástico para aprender a meditar. E aí pode ter a oportunidade de fazer um curso. Ele faz curso em Balneário Camboriú, faz cursos em São Paulo, faz cursos em Joinville. Aprenda a meditar com um guia experiente. A melhor recomendação, a melhor dica que eu podia dar foi a segunda dica, né? Aprenda a meditar, porque dali vocês são capazes de seguir, né? Com mais clareza daquilo que vocês precisam. Nossa, cara, muito, 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 muito obrigada Eu que por ter agradeço. aceitado isso. Foi muito, muito legal. Você sabe que agora eu não vou desgrudar mais, né? Eu quero agradecer a Daqui a você pouco. pelo convite, às pessoas que estão vendo e muito, muito a todos os meus guias, meus mestres, o pessoal do Instituto Ipê Roxo que me ensinou tudo que eu sei sobre meditação, a Hellinger Schule também, que eu faço vários cursos com eles também, Albert Hellinger, que inventou isso tudo, a Avihai, que me ensinou a meditar, a todos os meus professores, a minha terapeuta, a psicóloga, enfim, a todos que me ajudam a conseguir um pouquinho mais de equilíbrio para depois compartilhar algo que possa ajudar as pessoas também. Isso, eu já vi todo o material que tu me mandasse e fiquei mais apaixonada ainda. Que bom que está servindo para ti. Valeu, muito obrigada então e até qualquer hora, tá Até, bom? até. Tchau, tchau. Então, pessoal, chegamos ao final aí dessas 9 lives dessa semana, de segunda até sexta-feira. Todas elas vão ficar gravadas no IGTV e para quem prefere ver pelo YouTube, semana que vem também tá lá. Agradeço demais aqui a participação de vocês. E se vocês acharam que esse tema é interessante ou que vocês conheçam alguém que vá gostar, por favor, encaminhem para essas pessoas para que mais gente possa assistir e melhorar assim a sua vida e o nosso mundo, tá bom? Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau.